Prezado povo de Deus, é realmente um momento sobremaneira difícil. Difícil para cada um de nós que fomos tocados pela vida do pastor Kawoso. Eu pessoalmente que vos falo, eu conheci o pastor Kawoso em 1993. Quando ainda era um menino de 15 anos, pastor de bois da Cambembua. Fomos para um congresso onde o pastor Kawoso foi o delegado. Eu me apaixonei com essa pessoa chamada Kawoso de forma muito profunda. O pastor Kawoso era este homem. Não, eu posso segurar. Obrigado. O pastor Kawoso era este homem. Para aqueles que são jovens, ele era um homem cheio de swag, mesmo suegado. Quando ele cortasse a barba dele, mesmo de idade como ele era, cortava como eu cortei a minha. O pastor Kawoso, eu nem sequer sabia que o hino de preferência dele é o 382. Mas assim mesmo que citaram, o pastor Pacheco, acho que já viu. Como é? Essa mulher lá anda a imitar o pastor Pacheco. Essa parte não combinamos, pastor. É coincidência mesmo. Quando o pastor Kawoso terá escolhido esse hino Não Ando Só, eu consigo viajar para a mente dele e encontrar o que lhe terá motivado para que fosse esse o hino de sua seleção. É porque, de acordo com o testemunho que o pastor Gregório contou, porque o pastor Gregório disse que ele encontrava na Capinhala e a casa dele era evitada porque era militar, era karateca. E sabe, se ele pudesse morrer quando era karateca, neste momento teríamos uma manifestação de karatecas aqui a demonstrar o que valem por a classe que ele representava. Porque foi isso, Sua Excelência, senhor governador, que eu vi ontem. Ontem fomos a enterrar o meu pai, Simão Chinduva. E muito obrigado, porque Sua Excelência enviou o camarada Chimuco, que muito bem representou-vos enquanto nos despedíamos do nosso papá, que foi vosso camarada, primeiro secretário do partido na Catata, o Simão Chinduva. Estivemos com ilustres administradores dos dois municípios, tanto o nosso município, porque eu sou da Catata e o nosso município é do Coima. A nossa administradora está cá presente, tivemos a sua presença. E tivemos a presença também do município que viu a crescer, onde eu e Sua Excelência, o senhor administrador, meu amigo Rubem Tome, fomos colegas da catequese. Eu não te traí, mano, você sabe que eu não te traí. Aconteceu um milagre. E aconteceu um milagre. Tal como ontem, quando estávamos no cemitério municipal da Cala, os camaradas do MPLA foram tecendo grandes elogios ao nosso pai Chinduva. Hoje, ao celebrarmos a vida do nosso pai Kawoso, que eu conheci em 93, quando comecei a frequentar a igreja, porque eu não nasci nessa igreja. Como eu vos disse, com o camarada Rubem Tome, estávamos na mesma catequese. Mas o Senhor é de lá mesmo onde nos buscou pela sua graça. E hoje podemos discursar entre os importantes. Prezados irmãos, permitam-me não continuar a falar, sem mencionar que quando o pastor Cameia e o pastor, o meu pai, Gregório, me chamaram para falar hoje, eu neguei. Eu disse, não faça isso. Isso pode ser um golpe. Eu não estou qualificado para falar sobre esta figura tão grande. Porque sabem, no exército existem rankings de patente. Tem soldado, tem praças, depois também tem generais. Na classe ministerial, e os meus colegas aqui são testemunhas, porque eu sei perfeitamente que esta hora, cada um deles que ama o Kawoso e ama a Deus, está orando por mim. No exército de Deus também temos níveis.
Há uma figura muito importante que está aqui neste óbito, que não foi apresentada, mas ele é muito meu amigo. Tem sido um grande conforto, sabe? O pastor também tem pastor dele. Porque ser pastor é uma grande responsabilidade, tão grande, que às vezes não tem onde chorar. Mas, por natureza, o ministério exige que você adopte alguém com quem chorar. O primeiro pastor do pastor é a mulher dele. Todo pastor, a mulher dele sabe muita coisa. Não passam 9 meses. A mamãe Rosa e o pastor Cauoso visitaram o meu gabinete. Eu estava cheio de vergonha. Daí eu lamo ele. Porque, mãe Rosa, eu não esqueci aquele dia. O pai Cauoso estava com uma faixa no braço. Entrou no meu gabinete, amendaçaluca, cheio de vergonha. Poxa, eu ouvi mesmo que o pai Cauoso estava doente. Mas eu não o visitei. Por inerência do trabalho que eu fazia. Às vezes ficava ocupado a tal ponto que, mesmo a viver na porta do escritório, passava o dia sem almoçar. A mãe, quando entraram no gabinete, eu cheio de vergonha, eu falei ao pai Cauoso, desculpe, eu não vos visitei. Mas ele disse, Moputo. O Cota, quando é cheio de swag, mesmo a linguagem dele é cheia de swag. Ele disse, Moputo, eu vim aqui para orar contigo. Porque a mendapuluca, andei de cima a baixo, pensei que tinha tala, até que o doutor Catoquesa me avaliou e disse que isso é reumatismo. Um tal tipo de reumatismo que move de lugar a lugar, e por isso eu só gastei meu tempo, meu dinheiro, o miné uva, o seteca, o vina viajando, o atecamambum, e chatalaco, isso é reumatismo. Eu disse, louvado seja o Senhor Deus. Não é que não haja talas, é porque o diabo tem os seus agentes, que são especialistas em colocar talas, e eles precisam mesmo fazer o seu trabalho, porque representam alguém, o Deus deste mundo, Satanás. De acordo com 2 Coríntios 4, versículo 4, ele é especialista em cegar o entendimento dos incrédulos, e quando o teu entendimento está cego, o valolotala, o que fica pelo mano, o petulolotala, porque se fosse cegueira, se fosse miopia óptica, seria fácil chamar um médico e encontrar cura. Mas quando a cegueira é mental, mano, é terrível. 2 Coríntios 4, versículo 4, a Bíblia diz que o Deus deste mundo, portanto Satanás, o diabo, cegou o entendimento dos incrédulos. Quando se é incrédulo, você não consegue ver a luz brilhar. Pastor Cauoso, mesmo temido pelos obreiros que o pastor Gregório mandou, mesmo temido pela comunidade que lhe cercava, ele soube fazer escolhas que valem a pena para a vida. Porque neste momento ele não me ouve. É porque os mortos nada sabem, é o que Eclesiastes nos ensina. Só os vivos é que sabem que um dia hão de morrer. Os mortos, não são coitados. Mas quando eles escolhem viver uma vida digna de serem chamados filhos de Deus, dizia Jesus quando um dia visitou o óbito de um seu amigo chamado Lázaro. O registro está no livro de João capítulo 11. No versículo 24 de João capítulo 11, nós encontramos uma mulher de fé chamada Marta, que quando recebeu Jesus, o amigo deste que falecera, Marta disse a Jesus, eu sei que os mortos vão ressuscitar, só que só vão ressuscitar no último dia. E Lázaro ainda era jovem, como é que partiu tão cedo? Para dizer o quê? Prezada igreja de Deus, os amigos de Deus também morrem. Mas como para aquela ocasião Jesus queria mostrar alguma coisa diferente, ele disse a Marta, no verso a seguir, o versículo 25, ele disse assim, Marta, saiba que eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, fará o quê? Ressuscitará. O pastor Cauoso nos inspirou muito. Nos inspirou até a eloquência de pregar. Porque ele entendeu bem a missão dele na face da terra. Porque a missão do pastor Cauoso está registrada em Apocalipse capítulo 14, versículo 6 a 12. Onde a missão do pastor Cauoso, segundo a Bíblia diz, e vi outro anjo voando aonde? Pelo meio do céu, tendo o quê? O evangelho eterno para proclamar aonde? O anjo não estava a proclamar assim logo lenda, o alengelacho.
O anjo proclamava em alta voz, dizendo: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a voz, é chegada a hora do juízo. E o pastor Kawoso, ele sabia perfeitamente que ao proclamar esta palavra, não vai xingangalo culenta, vai topa lacho. O pastor Matapalo, o meu colega Angola está aí, o Baltazar Angola, Mateus Angola, o secretário executivo da Missão Norte. Quando nós estávamos a terminar a nossa formação, o pastor Bambi é testemunha disso, o tio Ismael, que foram os nossos dirigentes. Nós, no último ano, sempre convidávamos pessoas mais velhas. Pessoas assim tipo o pastor Herculano José, pessoas assim tipo o pastor Matapalo, pessoas assim tipo o pastor Balança de Freitas, pessoas que marcaram a nossa vida. E ao longo do tempo, enquanto nós andávamos com o pastor Baltazar Angola, o pastor Camé é o meu pai, é meu pai espiritual. A palavra dele é uma ordem. Ele disse: mano, cavaculete, o chocaria tendo pouco lá, mãe. Mas pastor, engandilo que não. Porque não vai dar para ler a Bíblia. Em casa leiam a Bíblia. Eu vou citar só a Bíblia, porque esse é o momento da Bíblia. O pastor Kawoso, por favor, pastor, dê-me só a minha Bíblia aqui. Eu não vou ler, mas eu vou ter a Bíblia na mão, porque ele pregava com a Bíblia na mão. O pastor Kawoso marcou tanto as nossas vidas, que até na forma como pregamos lhe imitamos. Ele é capcundiloculenta. O pastor Matapalo nos contou umas histórias quando ele nos visitou. Ele diz assim: uma vez numa aldeia, um senhor veio vender tabaco. E vendiam de manhã muito cedo. E de manhã muito cedo, quando vendessem tabaco, em Umbundo, onde vendiam tabaco, apesar de que o pastor Matapalo não é Umbundo, mas a história aconteceu num contexto Umbundo. Esse que vendia tabaco dizia assim: aleluia, cai, aleluia, aleluia, cai, aleluia. E cada um que fosse para a lavra passava por ele e pegava tabaco e ia para a lavra. Mas ao lado estava lá um pregador, que só estava a andar com a sua mala cheia de livros. Te lembras da história dele? Esse só estava aí com as bíblias dele, não estava falando nada. E depois ele perguntou: pai, eu enganei. Mas quando eu vou falando da caio, eu vou lá chimoringa. E ele disse: não, amendulonguisi, vandi tomar mulovimbo, chondi kundiondaka. Ondaka ya choye. Que não, culi yesu mwendo potiuca. Ove eu atopa lá eu mwendete. O senhor depois disse: ok, ele andou com o Quatisaco, o vendedor de tabaco. No dia seguinte, ele já não tinha tabaco para vender. Mas o senhor dos livros estava aí, te lembras? E ele diz assim: está linda nem embavia caia, uma coisa melhor que o tabaco que vos dei ontem. Dolandi, já ia ver ali, Yesu eu ia, dá para tu andar aquilo, caia, nanda cuia, na cana cima, quando Yesu eu ia. Veja só, o vendedor de tabaco de repente se tornou o eloquente mensageiro da parte de Deus para promover o reino de Deus. Essa é a história que o pastor nos contou. E sabe, quando eles contavam essas histórias, nós outros do mato, essas histórias eram como combustível para dizer assim: ao entrar no ministério eu não vou pegar isso leve. Por isso é que Etekendifa, o meu verso, o pastor Pacheco já sabe, porque eu posso morrer antes dele. Jeremias capítulo 48, versículo que, pastor? 10. Maldito o que fizer o trabalho de Deus que negligentemente. Maldito o que faz o trabalho de Deus que relaxadamente. Quando você faz o trabalho de Deus com toda a tua força, algumas vezes, algumas coisas dão certo. Mas só que nós vivemos em um mundo cheio de pecado. Um mundo onde é mais fácil aplaudir o que está errado do que celebrar o que está certo. E em virtude disso, quando você entende a missão nesta dimensão, podes ter problemas. Para ele escolher esse hino, não ando só, é porque algum tempo andou só. E o tempo que ele andou só, ele teve muitos problemas. Porque nesse tempo, ele era dono de um palhaço chamado Mbumba. Mbumba, waikuni Mbumba. E tu vai achitiwila mweva kwala ofeka Mbumba tu inchiwa. Mbumba. Em agosto do ano passado, nós fomos enterrar um soba da nossa família. O nosso pai. O pai Neto, é pai dele. Agosto, nós fomos enterrar o pai lá no Cacoio. Sabe quando enterramos o pai Neto no Cacoio? Ele, como era soba do bairro,
Uma coisa que nunca antes eu vi aconteceu. Os palhaços vieram. E os palhaços, quando vieram, começaram a cantar Bwangungue, Ulambawe, Ulambawe tuowo, Bwangungue, Ulambawe, Ulambawe tuolo soma, Bwangungue, Ulambawe. Os palhaços levaram o Pai Neto. E estavam a lhe levar no último lugar. Porque quando não se tem Cristo, quando você morre, vai para a tua última morada. E a tua morte é mesmo tragédia, de acordo com a palavra de Deus. Porque Jesus disse, aqueles que creem em mim, ainda que morram, farão o quê? Há uma condição. É a condição qual é? Crer em Jesus. Porque para aqueles que creem, Pastor Kawoso, se morresse naquela altura, essa hora também estaríamos a cantar Bwangungue, Ulambawe. Mas louvado seja Deus. O Kawoso é sábio. O Kawoso é inteligente. O Kawoso, como ele falava em inglês, é smart. Smart man. O smart dele, ele sabe fazer escolhas sábias. A tal ponto que ele escolheu não apenas viver como estatística. Ele não queria apenas ser um número. Ele escolheu ser um homem que realmente marca a diferença. É tão esperto que o acopile como o cocaína me cafina me chochiri. O letiu, o cachindele cai. É tão esperto que quando ele apareceu e eu ouvi que morreu, como é na mesma noite que meu pai Xinduva também morreu, eu corri para a casa do óbito de madrugada de sexta-feira. E quando eu cheguei lá, eu falei na mãe Rosa, não se esqueça daquelas orações que vocês iam fazer no meu gabinete. Isso aqui não é óbito. Se alguém tem vontade de chorar, deve ir na casa dele, porque aqui não é para chorar. Nós viemos para celebrar a vida de um general. Alguém que soube viver porque escolheu a Jesus como seu salvador pessoal. Porque você não pode ser mais simpático do que Deus. Tá a chorar o quê? Quer chorar? Vai na tua casa, aqui não é lugar para chorar. Porque o pastor Kawoso, ele cria nessa mensagem escrita no Salmo 116, versículo 15. Onde, de acordo com a nova versão de Almeida atualizada, a Bíblia diz, preciosa é aos olhos do Senhor a morte de quê? Se para Deus é preciosa, a morte dos santos para Deus é quê? Ok. Se você realmente amas o Kawoso, seja santo. E o santo, de acordo com Levítico, capítulo 20, versículos 7 e 8, não é alguém, não existe ninguém que nasce santo. Por isso é que Paulo diz aos romanos, que não existe nenhum puro, nenhum sequer. Todos pecaram e estão destituídos de quê? Da glória de Deus. Então, para ser santo a olho de Levítico, capítulo 20, versículos 7 e 8, o Pai Gregório. Para ser santo, alguém precisa aceitar a Jesus, fazer dele o Senhor de sua vida. Porque só Ele é que santifica. Ele é assim, sede santos, porque como eu sou santo. Porque eu sou quem? Eu sou o Senhor que vos santifica. Quer dizer, a santificação não é algo que se fabrica. A santificação nos vem de fora. É por isso que João, mesmo em desespero na ilha, quando ele escreve sobre o assunto morte, dentro da mensagem dos 3 anjos, já em conclusão, lá no versículo 13 do capítulo 14, ele diz assim, ô João, escreve. Mas a pergunta que se fazia é, mas João, você vai escrever o quê? Você que não tem olhos. Porque quando João foi parar na ilha, já lhe tinham retirado os olhos. Porém, a ordem escrita lá, versículo 13, João capítulo 14. João, faça o quê? Escreve. Bem-aventurados quem? Os mortos. Bem-aventurados quem? Os mortos. Mas aqui já vem a diferença. Que desde agora fazem o quê? Aham. Vamos mandar esse cair velapi. Com o leno. Bem-aventurados os mortos, aqueles que morrem onde? Quando você morre longe do Senhor, a tua morte é uma tragédia. Mas quando você morre no Senhor, a Bíblia diz assim, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Porque as suas obras fazem o quê? Lhes acompanham, lhes seguem. Veja as suas obras do pastor Kawoso. Se ele morresse naquele tempo na Capinhala antes de vir aquele mensageiro, o pastor Gregório, olha ainda tu Casipumbangungu seria tragédia. Mas isso não é tragédia. Pastor Kawoso dorme. Tal como Marta cria
que aqueles que creem em Cristo, ainda que morram, dormem para guardar a ressurreição. A mamã Rosa, ela também crê que o Kawoso está a dormir. Sabe por que o Kawoso merece dormir? Porque Isaías 57, versículo 1 e 2, a Bíblia diz o seguinte: que aqueles que temem a Deus, eles morrem. Quer dizer, eles partem para a morte, mas as pessoas não se dão conta que eles estão a ser poupados do mal. E eles, quando morrem, encontram descanso na morte. Então não são todos que encontram descanso, porque aqueles que temem a Deus, a Bíblia claramente diz, eu estou parafraseando, quando quiseres depois leia mesmo, 57, versículo 1 e 2. Eles, o versículo 2 é assim, encontram descanso na morte. Mas, ele é assim, perecem os justos e ninguém se dá conta que estão a perecer. Porém, ao perecerem, Deus permite que aconteça porque quer lhes poupar do mal, quer lhes guardar do mal. É minha coisa, o veio tombiça, o veio não brinca com a doença. O veio tombiça. O homem, todo homem do sexo masculino, só tem 3 pessoas que podem lhe tocar em algumas partes do corpo dele. É a mãe dele, primeiro, a mulher dele e o médico. Algumas pessoas não são autorizadas a chegar em algumas partes do corpo do homem. Todo homem é orgulhoso até este nível, que todo mundo pode pegar em qualquer parte, mas pare para mãe, a mãe que começou a pegar lá, colocou lá, o cole. Depois a esposa, que é a beneficiária número 1 do produto, e a outra pessoa que aproxima lá, só tem que ser o médico, da veio a kusanga. A doença humilha, quando Isaías diz que morrem, perecem os justos, ninguém se dá conta. O homem, quando está doente, é sacrifício a kutimou nhata mwele. Mas o que Isaías disse? Deus permite que eles dormam para que sejam poupados de quê? Do mal. Qual é esse mal? Um dos males que acontece é a humilhação que a doença traz. Por quê? Quando a doença te humilha, Deus na sua omnisciência decide, o molangue kakatariolo alivialo alingenye, apuyuque, porque pela morte ele guarda. Pela morte Deus guarda aqueles que eles amam. É por isso que eu estou a dizer, vamos celebrar a vida deste general. O meu Abingongola, eu não sei se ele estudou química ou não. Todas as vezes que eu falo com ele, quando eu choro para ele, porque eu só choro mais para 2 pessoas. Eu choro para minha mulher, como todas as mamães pastoras já conhecem muitas lágrimas dos pastores. E outra pessoa para quem eu choro de verdade, assim com sinceridade, é um Gola. Porque entramos juntos no seminário, marchamos juntos no dia do seminário, do dia da graduação, marchamos juntos. Ele é assim, tipo, um pouco o outro lado de mim. Para ele, eu tenho segredos, falo qualquer coisa e um pouco mais. Todas as vezes que eu busco o conselho dele, ele me diz assim, nunca viste a tabela de Mendeleev? Te lembras? A tabela periódica de Mendeleev. Ele diz assim, quando olhares para a tabela, considera só a última coluna. Só tem gases. E são chamados gases que? Nobres. Eu depois fui pesquisar, mas esse gajo toda hora está me falando dos gases nobres. O que é que os gases nobres têm? Eu fui investigar um pouquinho. Sabe, a tabela de Mendeleev, até antes desse óbito, eu pensava que Mendeleev mesmo acabou e concluiu. Afinal, a tabela não está concluída, a tabela periódica. Porque em 2006, adicionaram mais um elemento químico, um gás também nobre. Eu sei que, se calhar é obra em progresso, ainda vão acrescentar outro. Ela diz que esses gases nobres têm uma característica. É uma característica que os zumbundos já expressaram num ditado que diz assim, oliomu makaringuinhe. Ouvi oli tenga lutumbu eteke oliwale. O pastor Kawoso, no seu ministério, ele tinha esse foco. Akutiwoli tenga lutumbu eteke olinganye. Oliwa lolongulo, por isso ele kalitengele lutumbu, kaukalitengi ene bakwe. Família, kaukalitengi lutumbu. Foquem em Deus. Porque ele era focado em Deus apenas. Por isso é que ele rejeitou ser homenageado como karateca e boxeiro. Rejeitou ser homenageado como palhaço mbumba. E hoje,
Ele já nos dizer assim, eu não ando só. Eu lhe entendete, não pensa que sou todo sozinho aqui. Eu estou com Deus, porque Jesus ao lado tenho. É tanto assim que, tal como o sangue de Abel, de acordo com Gênesis 4:10, pregava mesmo ele morto, Cauoso vai continuar a pregar. Se você pensou que em ele morrer assim, ele acabou, o ali perdê-la. Não vai acontecer assim. Cauoso vai continuar pregando. Vai continuar anunciando a mensagem de um Senhor que brevemente virá. Por quê? No Tomboco, no norte. Cauoso em cumprimento da mensagem dos 3 anjos, que não tem barreira, não tem fronteiras, não tem tribos, não tem povos, é para pregar para todos. Ele foi no Tomboco, no norte. Eu não sei onde é que fica o Tomboco. Fica aqui, província, pastor Osvaldo. É no Zaire. Ele teve um congresso. E o congresso teve um tema. Eu assisti esse vídeo no YouTube. Quem dirá a última palavra? Naquele discurso, o pastor Cauoso faz grandes declarações. Ele diz assim: não é a tua conta bancária que dirá a última palavra. Não é o teu título acadêmico ou profissional que dirá a última palavra. Não é o teu status. Por quê? A morte não respeita ninguém nem nada. Excelência, líderes presentes, pastores, nossos convidados, temos aqui líderes de outras religiões, de outras denominações, que amaram o Cauoso, estão homenageando o Cauoso. A única condição para se morrer é estar vivo. Quando a morte vem, para te levar, só exige uma coisa, é que tenhas vida. Quando está vivo, você está qualificado para a morte. Pelo que então, usando um pouquinho de lógica, todos nós somos candidatos perfeitos para a morte. Mas a pergunta é, quando você morre, de que será lembrado? Se você tem pressa, pode sair. O pastor Cauoso, quando pregava nos óbitos, não tinha pressa. Eu no Capango sentei-me na igreja e ele estava a pregar. E o tema do sermão era baseado no texto de Filipenses 1, versículo 21. Ele diz: se eu viver é Cristo, quando eu morro, a minha morte se torna quê? Lucro. Ele pregava mesmo 1h30, 2 horas. Eu estou aqui para homenagear o Cauoso. Ele diz assim: se a minha vida for Cristo, a minha morte se torna quê? Lucro. Você sabe, o lucro só acontece no negócio. Para haver lucro, tem que haver quê? Negócio. Porque o negócio resulta lucro. Você vende, compra e gera quê? Lucro. O lucro está associado ao princípio de negócio, que diz que quando maior for o risco, maior será quê? O rendimento. O pastor Cauoso sabia bem calcular os seus riscos. Sabia qual era o risco de estar longe de Deus. Por isso escolheu ser de Jesus. O que é que eu estou a querer dizer nesta tarde, prezados irmãos? A vida é um negócio. Como é que estás fazendo o teu investimento? Quando maior for o higher risk, higher return. Quando maior for o quê? O risco, maior será quê? O rendimento. O pastor Cauoso sabia bem disso. O grande risco que todos nós vivemos, prezados irmãos, ilustres convidados e amigos, é que Satanás, o grande inimigo, ainda não tirou férias. Não está cansado de tentar. Ele continua bem vivo e bem disposto a dar cabo de cada um de nós. Se você não confia em Deus, então eu estou te autorizando, vai procurar feitiço, porque tens que confiar em alguma coisa. Sabe por quê? Porque no mundo em que nós vivemos, surgiu um grande mentiroso chamado Satanás, o diabo. Gênesis, o capítulo 4, versículo 7. Quando Deus, em Gênesis 2, versículo 17, havia dito que no dia que provares da árvore, certamente morrerás, surge a doutrina da imortalidade da alma nas mãos do diabo. Quando você vai na inteligência artificial, vão te falar que quem trouxe a imortalidade da alma é Platão. É mentira, manos. Aquilo nos mentiram na escola. Não foi Platão. A doutrina da imortalidade da alma é Bíblia. Quem a trouxe foi o diabo Satanás. Está lá escrito. Por isso é que ele disse: no dia em que dele comeres, certamente não morrerás. Contrariando o que Deus tinha dito, que certamente morrerás. Nós que cremos na palavra de Deus, cremos piamente que a alma que pecar, esta morrerá. A pergunta é, quando você morre, vais morrer como o quê?
Você morre como que crê em Deus, ou você morrerá fora do arraial. O pastor Caosso dizia assim, não morra fora do arraial. Tanto assim que o pastor Caosso, ele parece ter sido amigo do padre Chimbinda. Quando eu era estudante do ICED, tive um professor chamado padre Chimbinda. Eu sei que aqui alguns foram meus colegas no ICED, conhecem o padre Chimbinda. O padre Chimbinda dizia assim, cuidado com o homem de um só livro. É perigoso. O homem de um só livro é perigoso. O pastor Caosso controla os sermões dele. Ele não era homem de um só livro. Ele lia fora e dentro do contexto da Bíblia. Tanto assim que ele era admirador de grandes pregadores americanos. Um dos pregadores que ele muito admirava era Billy Graham. Billy Graham fez uma declaração nesse sermão do Tomboco, quando ele dizia assim, o mundo está saturado de angústia. Está chegando a algum ponto que o melhor lugar para ser, o lugar mais seguro para se estar é na sepultura. O pastor Caosso, já quando vivo, sabia que havia um lugar seguro para se estar, e esse lugar é na sepultura. A pergunta é, como é que você entra para este lugar? O pastor Caosso entrou para este lugar sabendo que ele é a ressurreição e a vida. Entrou para este lugar sabendo que ele é alguém que não mente. Ele é aquele que prometeu, que diz assim, não se turbem os vossos corações, crede em Deus, crede também em mim, porque na casa do meu pai é quê? Há muitas moradas, eu não estou a ir para sempre. Eu vou e farei quê? Virei outra vez e vos levarei para quê? Para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais também quê? Vós também. Por isso, meus prezados irmãos, choremos. Choremos porque já não vamos ouvir a voz do pastor Caosso. Choremos porque não vamos sentir o abraço dele. Choremos porque já não ouviremos o sermão dele ao vivo. Porque ele não está ouvindo nada. Eu estou a falar para vocês mesmo, não é para o pastor Caosso. Porque os mortos nada sabem. Mas nós que somos vivos, sendo candidatos perfeitos para a morte, é bom nos relembrarmos como é que partiremos para a morte. Se afinal de contas a última palavra não está com o dinheiro, se a última palavra não está com a tua academia nem com o teu profissionalismo, pastor Caosso sobre fazer amizade com o dono da chave da morte e do inferno, de acordo com Apocalipse 1, versículo 17 e 18. Ele disse assim, é melhor padecer crendo do que continuar a usufruir as bênçãos desse mundo e depois perder a vida eterna. Neste momento nós estaremos quase a partir para o lugar onde ele estará repousado. Porque os mortos, não importa se pregaram muitos sermões, não vão no céu. Ninguém vai no céu. Platão quando disse que a alma não morre, alguém pensou assim, não, é porque uma alma não morre. Então quando alguém morre, se for santo, você paga só um pequeno dinheiro, vamos fazer uma missa para a alma dele e a alma dele vai no céu. Nenhuma alma foi no céu. Vamos ouvir isso no cemitério, que nenhuma alma foi no céu. Porque a alma cessa quando a pessoa morre. Porque só existe alma quando o pó e o fôlego da vida se fundem. Quando se fundem, acontece o que a Bíblia registrou como alma vivente. Mas quando a pessoa morre, a alma deixa de existir. Por isso é que a Bíblia diz que toda alma que pecar, essa fará quê? Morrerá. A alma que pecar, porque a alma é a pessoa, a alma não é um ente, uma entidade como Platão o Atuquembisamo, é o Embiwachiri. A alma é a pessoa. E a pessoa que pecar, essa morre. Porque o que vai para o céu não é a alma. O que vai para o céu é o fôlego de vida que Deus havia dado e o povo volta para a terra, aguardando o grande dia, porque há um grande dia por vir. Vamos ouvir sobre o grande dia quando descermos. Mas antes que deixamos, eu quero chamar alguns amigos do pastor Caosso. O pastor Pacheco é um deles, que ele tem dito assim, se nós vivemos, é só por duas razões. Ou porque temos uma missão para cumprir, ou então é porque ainda não confessamos os nossos pecados para sermos levados ao descanso. Esse é o pastor Pacheco que tem dito isso. Há muitos pensamentos que eu trouxe de muitas outras pessoas. O pastor Pinocas, ele cantou um dos hinos dele em Umbundo e disse assim, Olufa o veículo, porque ainda houve a teva cunhula, mas se chofa, lá chama mali valinga ko vale okulilango. Porém, quando quem morre é um justo é tucatuliri, eu não vou chorar. Eu prometi na Mamã Rosa que eu não vou chorar e eu avisei, não chora, Mamã Rosa. Você vai chorar por alguém que está a descansar? Você queria que ele continuasse a sofrer com essa doença maligna? Deixa ele descansar, ele merece descansar. Por quê? O Lufandangou o veículo, ele não vai dar a última resposta.
O Senhor tem a última resposta. Porque a morte um dia será aniquilada. Um dia vamos celebrar o funeral da morte. Para vivermos eternamente. Que Deus nos possa abençoar. Onde é que estão os ecos de louvor? Eles têm uma melodia muito especial. Uma melodia que nós precisamos refletir antes de levarmos o pastor Kawoso onde estará descansado. Que Deus te abençoe e abençoe a sua palavra. Amém.